Mateus 25, versículo 14, a palavra do Senhor, então nos diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor bondoso Deus e amado Pai, estamos aqui diante de palavras do próprio Cristo. Agora, Senhor, abre os nossos olhos para a Tua verdade, converta o nosso coração para reconhecermos como verdadeira a Tua palavra, Senhor, de modo que nos encontremos fiéis a Ti, como servos que somos, até mesmo no ouvir do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse mês de janeiro, resolvemos começar o ano com uma série curta de parábolas. As parábolas são boas, principalmente para esse início de ano, porque elas têm uma aplicação bem prática. A própria estrutura da palavra, da parábola, já tem essa intenção de ser de fácil aplicação para os seus ouvintes. E como nós podemos ver, elas também nos revelam muito sobre o reino de Deus. Então elas não só têm uma utilidade diária, cotidiana, prática para a nossa vida, mas elas também nos revelam grandes coisas sobre o reino de Deus e o que esperar dele, e o que esperar do futuro. Hoje aprenderemos sobre responsabilidade. E se eu pudesse trocar aqui o título da minha Bíblia, porque esse título aqui não é inspirado, a parábola dos talentos, eu colocaria a parábola da responsabilidade. Porque, de fato, é isso que essa parábola diz, sobre um Senhor que atribui responsabilidade aos seus servos. E como essa mensagem é urgente para os nossos dias. Porque quando a gente olha a nossa cultura ocidental de século 21, a gente percebe uma tendência geral de fugir das próprias responsabilidades. Eu sei que a cada geração, e agora está se falando aí da chegada de mais uma dos betas, né, a partir de 2025, a geração que já está aqui sempre vai falar, mas esses meninos hoje em dia não querem nada com a vida, porque no meu tempo não era assim, porque na tua idade eu já estava pegando na enxada. Sempre vai ter essa percepção de que nós, a geração, a sua própria geração, fez mais do que as que estão vindo. Mas para além dessa
expectativa ou percepção que é completamente subjetiva e é típica de todas as gerações. Com certeza os nossos avós ouviram isso dos nossos bisavós e por aí para trás. A verdade é que sim, há uma tendência cultural de se omitir das responsabilidades. E eu trago alguns exemplos com dados. As pessoas estão demorando mais para se casar e sair de casa, para constituir a própria família. Para os irmãos terem ideia, de 2015 até 2019, houve um aumento de 365% dos números de união estável registrados. É interessante porque, para efeitos legais, a união estável é equivalente a um casamento. Mas, para efeitos psicológicos, a união estável é mais fácil de se dissolver. Sabe por quê? Porque, você sendo crente ou não, o casamento tem um peso de um compromisso, que é aquela frasezinha que todo mundo conhece: até que a morte os separe. A união estável não. Até que a infelicidade os separe. Até que os próprios desejos os separem. Até que os próprios planos os separem. Então, essa percepção de algo menos compromissado tem levado muitos jovens e até não tão jovens, casais, inclusive nessas estatísticas entram também, casais que eram casados, se divorciaram e agora nunca mais querem saber de casamento. Aí entra numa união estável. As estatísticas estão aqui para mostrar. Mas também, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê a mesma tendência. Em 2012, o tempo médio de um trabalhador brasileiro em uma empresa era de 6 anos, até ele procurar outro emprego e, enfim, rodar no mercado de trabalho. Em 2023, esse tempo caiu para 1 ano e meio. As pessoas não aguentam a responsabilidade. E isso vai até mesmo para como as pessoas percebem a si. A gente vê uma cultura em que as pessoas não têm responsabilidade nem consigo mesmas, nem com o próprio gênero, e preferem se identificar como não binário, gênero fluido, porque não querem a responsabilidade nem de arcar com a definição de si, porque tem medo de errar nessa definição. Essa é a fotografia dos nossos tempos. E isso, irmãos, permeia todas as idades. Uma frase atribuída a Sigmund Freud, e deixo aqui em parênteses, não sou freudiano, longe disso, mas diz o seguinte: a maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, porque liberdade envolve responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. Essa frase, registrada por Brian May em 1973 e atribuída a Freud, continua muito atual. E a parábola dos talentos é, na realidade, como eu disse, uma parábola sobre responsabilidade. Ela é dura no final, ela fala de inferno, ela fala de choro, ela fala de trevas. Responsabilidade demandada por Deus, exigida por um Deus todo-poderoso. E ela nos ensina que a marca do verdadeiro cristão é justamente o compromisso com o Senhor, com o trabalho duro no reino dos céus. Irmãos, entendam isso: todo cristão tem a responsabilidade, o dever de trabalhar para o reino e deve estar pronto para o retorno do Senhor Jesus. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Como devemos administrar aquilo que o Senhor nos confia até a vinda de Cristo. Esse é o tema do nosso sermão. Como devemos administrar aquilo que o Senhor nos confia até a vinda de Cristo. O nosso sermão é dividido em 2 partes. Primeiro, o Senhor nos confia o reino e suas riquezas. E segundo, o Senhor nos cobra segundo a sua justiça. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, é importante a gente sempre lembrar o que são as parábolas. É um gênero literário típico daquela época e que se consiste de histórias fictícias com
um fim moral, com um objetivo moral a ser ensinado por aquele que as profere. E a característica das parábolas é que ela utiliza elementos cotidianos dos seus ouvintes. E justamente por isso ela é de fácil aplicação. Agora, o que é importante a gente entender? Que as parábolas têm um grande ensino. Elas têm um ensino principal. A gente pode tirar inúmeras outras aplicações das parábolas, mas ela consiste num único grande ensino. Portanto, para lermos as parábolas, a gente tem que considerar o contexto geral daquela história, a história como um todo. A gente não pode se agarrar nos detalhes. Então, por exemplo, onde que o pessoal escorrega na parábola dos talentos? Ah, pastor, por que foram distribuídos 5 talentos, 2 talentos e 1 talento? Não, porque 5 representa não sei o quê, e 2 representa, e um ganhou o dobro do outro, outro... Gente, isso daí é numerologia, não é teologia. Jesus não estava preocupado com os números dos talentos. Ele estava preocupado com o ensino principal, que é aquele Senhor que representa Ele mesmo, o Senhor Jesus, coloca responsabilidade para aqueles servos, em proporções diferentes. E a partir daí que a gente vai, então, identificar o nosso ensino de hoje. Através das parábolas, especificamente Jesus, tem o objetivo de revelar aspectos do reino de Deus. Então já fica a dica para os irmãos, quando relerem essa parábola e até lerem outras nas suas devocionais, na sua leitura em casa. Procurem o que do reino de Deus Jesus está ensinando com aquela parábola específica. Cada parábola vai ensinar um aspecto do reino, e a nossa de hoje vai ensinar exatamente isso. Essa parábola de Jesus, que é encontrada no capítulo 25, na verdade, ela faz parte de um grande discurso de Jesus sobre o fim dos tempos e sobre a segunda vinda dele, sobre o dia do juízo final. Então, ela é a terceira de 4 parábolas que nos preparam sobre o retorno dele. Então, a parábola dos talentos se concentra nos nossos deveres, na nossa obrigação como servos do Senhor enquanto ele não vem. Ok? Então, agora sim a gente pode começar. Depois dessa longa introdução, vou beber um copo d'água e a gente começa o nosso texto. Versículo 14, então vamos voltar para o texto. O Senhor Jesus então começa, pois será o quê? No início, no versículo 1 do capítulo 25, a gente vê a parábola das 10 virgens, e Jesus começa, então o reino dos céus será semelhante, e aí ele começa a parábola das virgens. Para não ter essa repetição, ele só coloca, pois será. Mas aqui a gente poderia ler, então o reino dos céus será semelhante a um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e partiu. Essa parábola é a famosa parábola dos talentos, justamente porque é isso que o seu Senhor distribui para os servos. E uma aplicação muito apressada, não está completamente equivocada, mas está muito apressada, muito superficial, é a gente considerar o seguinte, já entendi, pastor. Então, os talentos, então Jesus distribui um talento para cada um, eu tenho o talento da administração, o irmão tem o talento da pregação, o outro tem o talento da música, então é isso, a distribuição dos dons espirituais, é isso, gente, também, mas é muito mais do que isso. A gente não pode se apressar simplesmente por causa da palavra talento, até porque talento era uma medida monetária da época. Um talento representava 6.000 diárias de um trabalhador comum. Tá? Essas contas são sempre meio difíceis, tem inflação, tem um montão de coisa e tal, mas para os irmãos terem uma ordem de grandeza, um talento seria mais ou menos hoje, janeiro de 2025, o equivalente a R$300 mil. Então, a um ele distribuiu 300, a outro ele distribuiu 600 e a outra ele distribuiu 1,5 milhão. Então, é dinheiro pra caramba. É muito dinheiro, é parte da sua riqueza. E é isso, e de novo, a gente tem que tomar cuidado com os detalhes da parábola, mas esse exagero
de Jesus é para mostrar aquele Senhor realmente confiou uma parte considerada da sua riqueza, do seu reino, das suas posses, àqueles servos. Não foi mixaria, foi coisa importante para aquele Senhor. Tanto é que ele cobra com muita severidade. E daí a gente começa a entender porque ele é tão severo com aquele que não faz o que deveria fazer. Porque o que foi confiado àqueles homens, de fato, era algo muito precioso. Fazia parte da riqueza daquele Senhor. A gente não sabe quanto, mas fazia parte. Então era algo considerável. E isso é o primeiro ensino dessa parábola. Que o Senhor Jesus, nos confia aquilo que é dele. Nesse espaço de tempo entre a primeira vinda, quando ele encarnou, morreu e ressuscitou por nós, até a segunda vinda, quando ele voltar para essa terra e julgar vivos e mortos, e estabelecer o seu reino nessa terra, de modo material, presente por toda a eternidade de forma perfeita, nesse tempo entre a sua primeira e a segunda vinda, ele nos confia posses que são dele. E isso, irmãos, é muito importante. Então, se não são apenas os nossos talentos, as nossas habilidades, o que é que o Senhor Jesus nos confia para administrarmos? O que é dele. E o que é dele? Tudo. Então, irmãos, resumindo, tudo o que temos, tudo o que somos na nossa vida foi dado pelo Senhor. Só que não simplesmente foi dado pelo Senhor, foi dado pelo Senhor com um propósito. Eu sei que isso é falado diversas vezes no contexto evangélico e está certo, é um ensino correto, tá, irmãos? Olha, irmãos, tudo que vocês têm, tudo que vocês são, tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, então a gente tem que ter coração grato, de fato. Mas não é só gratidão que nos leva, essa realidade não pode nos levar somente à gratidão. Não é assim, realmente, tudo que eu tenho vem do Senhor, beleza, vida que segue, agora eu faço o que eu quero. Não. Tudo que temos e tudo que somos é dado pelo Senhor, logo sim devemos expressar gratidão e também nos é dado com um propósito, com um objetivo, que é o objetivo de administrar, de multiplicar aquilo que nos é dado. E qual é o critério, como que Deus distribui da sua riqueza, do seu reino, das suas posses para nós? Final do versículo 15, a cada um segundo a sua própria capacidade, e a gente não pode ignorar essa fala, porque realmente as capacidades também são distribuídas pelo próprio Senhor quando Ele nos cria. Mas aqui Jesus está querendo nos dizer o seguinte, até pelo desfecho do terceiro servo, a gente poderia dizer, realmente, esse Senhor é até injusto, cobrando do cara, o cara não fez nada, o cara enterrou o dinheiro para não perder. Se ele tivesse roubado, se ele tivesse gastado com outras coisas, se ele tivesse investido e perdido, mas não, o cara foi até prudente. Então a gente poderia ter uma falsa impressão de que Deus é injusto, é severo demais, mas por isso mesmo que Jesus fala, olha, ele distribuiu segundo a capacidade de cada um dos seus servos. E a gente vê esse ensino em diversos lugares no Novo Testamento. Eu peço que os irmãos abram em 1 Coríntios, capítulo 10. Só vou citar um exemplo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, aqui no telão também para os irmãos acompanharem. Aqui, embora o apóstolo Paulo esteja falando de tentação, o princípio é o mesmo, que Deus não vai exigir de nós, para além do que nós podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, queridos, tudo que a gente tem na nossa vida, para nós administrarmos diante do Senhor, foi nos dado na medida da nossa capacidade. O Senhor não nos cobra nada além do que nós mesmos podemos suportar. Inclusive, Jesus mesmo diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Ele carrega a maior parte do fardo. Ele carregou a maior parte do fardo quando morreu na cruz. Então, certamente, Ele não morreria por nós para nos matar de trabalhar em capacidades, competências que nós não temos. Pelo contrário, Ele nos convoca a trabalhar no reino de Deus. E mais, irmãos, quando trabalhamos no reino de Deus, somos parte do reino de Deus. Passamos a pertencer a esse reino. Percebem? Há um relacionamento entre o Senhor e nós. Não é a qualquer um que Ele concede essas coisas. É aqueles a quem Ele tem e quer por filhos. Aqui são servos, e essa parábola, sim, se refere aos que seguem a Cristo, aos que servem a Deus, como a gente vê no desfecho da parábola e de tantas outras parábolas, como a do joio e do trigo, por exemplo. Infelizmente, há aqueles que servem a Deus, mas não são servos de Deus. E a fidelidade e a disposição da nossa mente, do nosso coração, diante daquilo que nos é confiado, é a medida, é aquilo que vai nos dizer se somos fiéis ao Senhor. Como devemos servir ao Senhor? Versículo 16 e 17. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Então vejam, esses 2 servos, assim que eles pegaram o dinheiro, mal deram tchau para o patrão, eles já correram para trabalhar o dinheiro. Porque primeiro eles não sabiam quando o patrão ia voltar. E segundo, eles tinham esse senso de urgência, esse senso de importância. Aquilo que é importante para nós, irmãos, aquilo que é urgente para nós, a gente para tudo para resolver, não é? Então, por exemplo, essa semana um dos meus filhos ficou doente, parei tudo. Não tem essa, pô, olha só, vou te levar no médico só quando a minha agenda aqui abrir um... Não! A vida dos meus filhos, a integridade dos meus filhos é prioridade para mim, a minha casa, a minha família é prioridade para mim. Então eu vou parar tudo e levar no hospital se for necessário. Não é assim com aquilo que temos de mais precioso, de mais caro. Então essa deliberalidade, essa disposição, esse senso de urgência desses servos mostra o quanto eles estavam com o coração comprometido com o seu Senhor. É importante para o Senhor, é importante para o patrão, logo é importante para eles. Irmãos, de igual modo, há senso de urgência no reino de Deus. É assim que deve ser a nossa dedicação ao Senhor. Mas muitas vezes, a gente não age assim. Muitas vezes, a nossa dedicação em buscar o Senhor, em buscar o reino de Deus, fica lá para o final da nossa agenda. A gente não tem senso de urgência. E está aqui a sabedoria de Cristo quando Ele não nos revela o dia que Ele vai voltar. Porque se Ele revelasse o dia se Ele revelasse o dia que Ele fosse voltar, como bons brasileiros que somos, e eu digo, faço um meia-culpa aqui também, a gente ia deixar tudo para a última hora. Aí a igreja no Brasil ia bombar na última semana, assim, lá no Apocalipse, lá no reloginho. Mas Ele não faz isso. E é exatamente isso que Ele exige de nós, a gente tem que estar vigilante, porque isso prova o nosso coração. Isso prova o quanto a gente está comprometido com o reino. Se o reino de Deus é prioridade no nosso coração, se o nosso relacionamento com Deus é aquilo que a gente tem de mais importante na nossa vida, ele vai ser prioridade o tempo todo, ele voltando amanhã ou voltando daqui a 100 anos. Percebem? É assim que o Senhor reconhece os servos fiéis. Então, irmãos, isso serve de lição para nós, do modelo de como deve ser a nossa disposição em servir ao Senhor. Não é à toa que Jesus, no Sermão do Monte, já falando sobre a ansiedade, aquilo que não deve ocupar o nosso coração, ele encerra em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas, comida, roupas, todas essas coisas serão acrescentadas. É o reino de Deus primeiro, irmãos. É a prioridade primeiro. Mas o terceiro servo age exatamente do oposto, de forma oposta. Versículo 18 e 19, mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. A conduta do terceiro servo, irmãos, é reprovável por alguns motivos. O primeiro motivo é porque ele não confiou no julgamento do Senhor. A gente vai ler daqui a pouco, a gente já leu, vai repetir a leitura, que ele diz ter medo da reação do Senhor, não é? Mas o que Jesus diz? Que aquele Senhor repartiu segundo a capacidade de cada um. Então a primeira coisa que aquele servo fala, afirma, quando ele enterra aquela quantia de dinheiro que o seu Senhor lhe confiou, é o seguinte: eu não confio nesse Senhor. Eu acho que esse cara botou peso demais para mim. E eu não estou muito confiante aí se eu vou conseguir fazer isso. Então ele não reconhece o critério, o juízo do seu Senhor, como um juízo até adequado, até justo. E isso leva a dizer que tem medo. Mas também ele pensou no seu bem-estar. Por que aconteceu com aqueles servos? Os 2 primeiros prontamente saíram e foram trabalhar o dinheiro, investir, sei lá o que eles fizeram. E de novo, não interessa o que eles fizeram. O que ele fez? Ele enterrou. E depois de muito tempo o Senhor voltou. O que ele ficou fazendo esse tempo todo? Vida mansa, tranquilão. Se bobear, até olhava para os 2 servos, pô, meu irmão, aí, nem se o cara vai voltar, quando é que ele vai voltar, está ralando para caramba, o dinheiro nem é seu. Pelo menos o meu está ali guardadinho, impecável, ó, show de bola. Percebem? É muito mais fácil a gente não fazer nada com aquilo que Deus nos dá. É muito mais fácil a gente se eximir e fugir da responsabilidade. Irmãos, é muito mais fácil eu achar que a minha vida é só para mim e falar o seguinte: quer saber? Eu não vou casar não vou montar família não, isso dá muito trabalho. É muito mais fácil eu chegar a um consenso com a minha esposa ou com a pessoa com a qual estou em união estável. Não aconselho isso a ninguém, tá, gente? Isso é reprovável. Que olha, não vão arrumar filho não, filho é muito caro, o mundo está muito ruim, jaz do maligno, a pessoa até vira mais piedosa, mais religiosa nessa época. E, sabe, criar filhos, Jesus está voltando, sabe como é que é, né? É muito mais fácil, irmãos, não é? Enriquecer, fazer viagem todo ano, trocar de carro, jantar fora, não tem perrengue de filho, não tem amolação, não tem gasto, não tem preocupação. Mas isso é um pensamento de alguém que só olha para si e acha que tudo que tem é seu, para o seu próprio prazer, para o seu bem-estar. Irmãos, Deus nos quer bem nessa vida. Ele se importa com a nossa alegria. Mas a nossa maior alegria, até mesmo nessa terra, vai ser quando nós estivermos em fidelidade ao Senhor. E não fiéis ao nosso próprio coração, ao nosso próprio bem-estar, à nossa própria zona de conforto. Isso não vai nos trazer paz. Pelo contrário, aqueles que não colocam o reino de Deus em primeiro lugar, fazem como Jesus alerta, andam ansiosos pelo que vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir. Agora, quando nós temos o reino de Deus como prioridade na nossa vida, vocês podem ter certeza, irmãos, que vocês alcançarão um bem-estar inimaginável. Porque vocês estão, como diz aí no popular, no centro da vontade de Deus, exercendo o papel para o qual vocês foram criados. Quando nós, como seres humanos, vivemos fora daquilo para o qual nós fomos criados, a gente vive com o coração perturbado. Não é à toa que também, nos nossos dias, aumentaram as taxas de suicídio, de depressão, de automutilação, de consumo de antidepressivos e psicoativos, porque as pessoas simplesmente chegam fácil num consultório ou até numa teleconsulta e dizem: eu não vejo sentido na minha vida. O que é isso? É o seguinte: eu não entendo o meu propósito. E o que eu estou vivendo não é ele.
Irmãos, isso é uma vida fora da vontade de Deus. Então, não se preocupem, confiem no Senhor, que nos confiou o seu reino. O nosso bem-estar está perto do Senhor, está servindo a Deus. O nosso bem-estar está no reino, sabe por quê? Porque nós fomos criados para esse reino. Não menosprezem essa realidade e não procurem essa completude, essa felicidade em outro lugar, senão no próprio reino. Então a nossa responsabilidade é multiplicar, é trabalhar com afinco. Mas na prática, o que é isso? O que são esses talentos? O que é esse tudo que o Senhor nos confia? Primeiro, vou começar pelo óbvio, os dons e as habilidades, os talentos de fato. Sim, irmãos, aquilo que nós temos como habilidade, aquilo que somos bons em fazer, aquilo que o Senhor nos dotou de facilidade, devemos sim usar para o reino de Deus. E o que é usar para o reino de Deus? É só aqui na igreja? Também, mas não é só isso. Porque o reino de Deus abrange o mundo inteiro. Em uma outra parábola sobre o reino, ensinando um outro aspecto dele, o que Jesus diz? Que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, menor das sementes, mas quando ela vai crescendo, 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 ela vira a maior das hortaliças, e ela serve até de morada, de ninho para os pássaros do céu. O que Jesus está dizendo? Olha, o reino de Deus começou bem pequenininho, mas ele vai sendo espalhado pela terra, ele vai se tornando visível na medida que o próprio povo de Deus vai trabalhando, que o próprio povo de Deus vai respondendo positivamente à sua responsabilidade, à sua obrigação perante o Senhor. E esse reino de Deus vai crescendo, vai florescendo e vai recebendo novas pessoas aos seus cuidados. Esse é o reino de Deus, ele cobre a terra. Então, irmãos, os nossos dons e talentos devem ser usados, sobretudo, para glorificar a Deus, aqui na igreja e fora dela. E o que é glorificar a Deus? É fazer Deus conhecido como Ele é. Então, quando você faz bem o seu trabalho, como diz Paulo em Efésios, olha, o que vocês fizerem, façam como se fizessem ao próprio Cristo, e não a homens. Então, vocês já estão dando testemunho. E se alguém te perguntar, cara, você dobrou a meta de novo, você é bom pra caramba, ele fala, não sou nada, cara, sou mero pecador igual você, mas eu aprendi em Paulo, lá em Efésios 6, que tudo que eu fizer eu tenho que fazer para Cristo. Então, chefe, me perdoa, mas você não é tão importante, você não é prioridade, eu não estou fazendo para você, não estou fazendo para a meta da empresa, eu estou fazendo para Cristo. Não vai falar isso não, tá? Às vezes o chefe vai ficar ofendido, aí depois fala que a culpa é do pastor. Mas entenderam, irmãos? Essa é a nossa motivação. Tudo que a gente fizer, com os nossos dons, com as nossas habilidades, com os nossos talentos, sim, tem que ser aplicado para edificação, propagação do reino. Mas isso também envolve os nossos recursos materiais, queridos. 1 Crônicas 29, versículo 12, não precisa abrir não. O cronista diz, a riqueza e a glória vêm de ti, Senhor. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então o que o cronista está dizendo? Que todas as riquezas, todos os bens materiais que existem são do Senhor, e o Senhor mesmo dá força aos homens para trabalhar e conquistar essas riquezas. E é assim que Deus, de forma ordinária, de forma comum, distribui as suas riquezas. Então, queridos, todo o seu saldo ali, fica tranquilo, não é da receita, a receita está vendo acima de 5 mil, mas o Senhor está vendo tudo, porque tudo é dele. Tudo é dele, irmãos, confia nisso. E daí se um outro olhar, e daí se um outro taxar, sempre foi assim, dá de César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Mas tudo é do Senhor, tudo é de Deus. Irmãos, devemos ter coração confiante no Senhor, que todas as nossas posses, todos os bens materiais que temos, devem ser usados para a glória de Deus e para a edificação do reino. E aqui tem duas maneiras que devem andar juntas
nessa maneira, nessa forma de responsável de administrar as riquezas. Primeiro, sim, é sendo generoso, é não se apegando às riquezas. E a gente faz isso ajudando ao próximo, ajudando aquele que é mais necessitado que nós, ao nosso redor, e também devolvendo ao Senhor, com os dízimos e ofertas. Isso é instrutivo. Você acha que Deus precisa de 10%? Até esse negócio eu sei também que é no popular. Hoje eu estou arrebentando com o popular, né, gente? Me desculpa. Mas eu sei também que fica, olha, na verdade, a gente devolve 10%. Gente, você não devolve 10% nada. Nunca deixou de ser de Deus. Nunca saiu do bolso do Senhor. No máximo, a gente está fazendo igual a parábola dos talentos. Está aqui, Senhor, uma parte aqui do que eu administrei. Então, irmãos, eu te digo uma coisa, não importa se você ganha um salário mínimo ou um talento, 20 anos de salário mínimo. Se 10% te faz falta, é porque você está administrando mal aquilo que o Senhor te deu. Portanto, irmãos, o dízimo fala muito mais sobre quem somos do que sobre quem Deus é, sobre quem a igreja é. O dízimo é sobre nós mesmos. É uma fotografia de, vamos ver quanto esse mês o nosso coração está comprometido com aquilo que Deus nos confiou. É isso que o dízimo nos lembra, mês a mês. E, irmãos, essa fidelidade ao Senhor é o aspecto positivo, e o aspecto, também, o segundo aspecto é a maneira como nós gerimos. Então, eu também conheço irmãos, não aqui da igreja, tá? Mas irmãos em Cristo, que são dizimistas fiéis, mas estão lá fazendo todo ano a fezinha na Mega Sena da virada, jogando no tigrinho, apostando bet aí, agora com futebol, essas doideiras aí, querendo ganhar mais dinheiro, com o coração apertado para trocar de carro, para melhorar, mas já tem um carro bom, já tem um carro top, já tem um emprego top, está alucinado no mercado de trabalho, não porque as contas não fecham, mas porque quer crescer mais rápido na carreira, porque é ambicioso, porque é ganancioso, mas é fiel no dízimo. Irmãos, a nossa negligência, a nossa ganância também devem estar longe dos recursos que Deus nos deu. O que eu falei agora? O Senhor tem prazer em nos ver bem, aquilo que Ele nos dá é para o nosso prazer, mas a gente não pode ser consumido pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Então, se o Senhor nos dá um bom emprego que nos paga bem, isso não pode encher o nosso coração de orgulho, senão a gente está transformando bênção em maldição, e é exatamente isso que o pecado faz. O pecado não cria nada novo. O pecado não é criativo. O mal não é criativo. Satanás não é criativo. Ele pega o que é bom e deturpa. Como que ele tentou a Eva, ele pegou a fala de Deus e deturpou. Ele não inventou uma nova narrativa. Ele falou assim, o que Eva, quer dizer que Deus falou isso para você? Não, na verdade não. Veja. O pecado só muda aquilo que é bom, criado bom para Deus, para nos servir e para o nosso deleite, e se transforma em maldição. Irmãos, não façam das finanças maldição, façam das finanças bênção. Sejam responsáveis com as finanças de vocês. Não entrem em dívida à toa. Não tentem viver num padrão de vida acima do que vocês ganham. A gente está querendo aparecer para quem? Que bobeira isso! Eu vejo gente se endividando para trocar de carro, porque tem que chegar lá na família, no Ano Novo, no Natal, com um carro novo. Conheço crente que aluga carro para chegar na festa de fim de ano da família, com carro novo, mas não fala que é alugado. Eu já conheci gente assim na igreja. Olha isso, gente. Que bobeira. Isso é dado pelo Senhor para a gente administrar bem. Mas eu sou fiel no dízimo, mas não é fiel nos outros 90%. O que adianta? Seu coração tem que estar comprometido com o todo. Irmãos, além dos nossos recursos materiais, o cuidado também daqueles que dependem de nós. A vida dos meus filhos foi confiada a mim pelo Senhor. A Bíblia fala que os nossos filhos são propriedade do Senhor. Uma vez por ano, havia o sacrifício pelos primogênitos no Antigo Testamento. Era para o povo lembrar que os filhos são propriedade do Senhor, então um bezerro era morto no lugar do primogênito.
Irmãos, os nossos filhos não são propriedade nossa. Os nossos filhos não são fabriquinha de prazer e de orgulho para a gente projetar aquilo que a gente não foi, para a gente projetar a nossa ambição, para a gente projetar a nossa ganância, a nossa ansiedade, as nossas frustrações, os nossos traumas. Os nossos filhos são propriedade do Senhor e confiados a nós, para nós colocarmos eles no reino de Deus, a serviço do reino. Ensiná-los que eles também estão a serviço do reino. Como que seremos fiéis nisso? Como que multiplicaremos? Quando eles crescerem na palavra do Senhor. E depois, seguindo ou não, a gente com o coração tranquilo pode dizer: Senhor, eu fiz o possível, que continua sendo muito aquém daquilo que eu deveria, mas eu fiz de tudo para criar o meu filho na instrução do Senhor, para criar o meu filho como um servo de Cristo, como um cidadão do reino, para temer o Senhor e amar a sua palavra. Essa é a nossa responsabilidade. Não adianta nada, irmãos, nossos filhos se formarem em medicina, conseguirem uma bolsa no MIT, Oxford, Harvard, e nunca ouvirem de nós o Evangelho. A gente vai ouvir do Senhor: servo mau, negligente, pai e mãe inútil. E daí se os nossos filhos não forem grandes doutores, mas se forem tementes ao Senhor? Missão cumprida, irmãos. Multiplicamos aquilo que nos foi colocado em mãos. E isso se estende para todos que estão aos nossos cuidados, para idosos, para enfermos, para aqueles com necessidades que não podem suprir a si, porque somos veículo de justiça, somos veículo da bondade de Deus, para nós sermos veículo para que Deus abençoe e dê conforto, dê boa vida, dê bem-estar para pessoas que necessitam de nós. E como eu vejo filhos crentes negligenciando seus pais idosos. Pastor, mas você não sabe como é que ele me tratou a vida inteira. Não interessa. É responsabilidade dos filhos cuidar dos pais. Isso, inclusive, é critério para a escolha de presbíteros na Igreja de Cristo, porque aqueles que não são fiéis, não são bons, nem com os da própria casa, podem ser com aqueles da casa de Deus? Claro que não, podem ser com o povo de Deus. Mal cuidam dos de casa. Eu vejo filhos crentes doidos só para chegar a oportunidade de lançar pai, mãe, vovó, seja lá quem for, em asilo. Irmãos, nada nessa vida é nosso, mas muita coisa nos é confiada por Deus. E a gente vai responder por isso. A nossa vida como um todo, os nossos planos, as nossas agendas, as nossas conquistas, tudo isso prestaremos contas ao Senhor. O quanto estamos trabalhando para o reino, o quanto o reino de Deus, de fato, é prioridade na nossa vida. Isso sim é o que diz a parábola da responsabilidade. Não só dos talentos. É coisa pra caramba, né? E o Senhor, segunda parte, o Senhor nos cobra, segundo a sua justiça, versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E então agora ele volta para cobrar, depois de muito tempo. Talvez aqueles servos tinham até esquecido da volta do Senhor, nem imaginavam que ele ia voltar. E aqui a parábola pega uma linha, pega uma direção que certamente foi incômoda para os seus ouvintes originais e é ainda mais incômoda para nós hoje. Porque essa parábola vai dizer que Deus tem todo o direito de condenar pessoas para o inferno eternamente pela sua infidelidade. Mas isso também revela, esse incômodo, revela um pouco do coração pecaminoso nosso mesmo. Por que a justiça de Deus nos incomoda tanto? Porque no final das contas, nós queremos só desfrutar do reino. A gente quer as bênçãos,
mas a gente não quer a responsabilidade. Vejam, eu não digo sacrifício, porque quem fez o sacrifício é Cristo, Ele que comprou o reino para mim e para você. A gente jamais poderia fazer isso. E essa fidelidade não nos garante um lugar no reino, ela nos indica que somos parte do reino. Perceberam a diferença? A gente não é cidadão do reino porque nós somos obedientes na nossa responsabilidade, mas é porque somos mas somos obedientes porque somos cidadãos do reino. Mas apesar disso, nós ainda responderemos. E o Senhor é justo para cobrar. É um indício de quem nós somos. É um indício de que lado nós estamos. Qual tipo de servo nós somos. Mas Deus não é só o Deus da graça, Deus também é o Deus da justiça, irmãos. A gente não pode só adorar o Deus da graça, o Deus de amor, a gente também precisa adorar o Deus justo. Adorar só um aspecto, só uma característica, só um atributo de Deus é idolatria. Como já ouvi também, não pastor, eu até entendo o Deus de amor, mas eu não entendo esse Deus que manda os outros para o inferno, eu prefiro acreditar num Deus que não manda ninguém para o inferno, que no final perdoa todo mundo. Esse não é o Deus bíblico. Então Jesus está sendo mentiroso aqui. Porque quando ele propõe a parábola, ele propõe uma realidade espiritual que a gente não vê. Qual é a realidade espiritual que a gente não vê, que Jesus nos revela? Que existem dois tipos de servo. E isso é uma repetição nas parábolas. A gente viu isso no Ano Novo, dia 31. Existem dois caminhos, existem duas árvores, existem dois servos, existem dois grupos de 5 virgens, existe o joio e o trigo, carneiros e bodes, peixes bons e maus. O tempo todo Jesus está dizendo, existe somente 2 tipos de pessoas. Aqueles que são cidadãos do reino e vão desfrutar dessa alegria por toda a eternidade com o Senhor. E aqueles que não são cidadãos do reino e vão ser colocados para fora. Vão encontrar porta fechada no dia do juízo final. E porta para fora tem o quê? Trevas, choro e ranger de dentes. Nada mais do que isso. Jesus nos traz uma realidade dura, mas a gente precisa crer nessa realidade. Por quê? Porque senão não há esperança, irmãos. Se Deus não for justo, se Deus não condenar para o inferno aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, Ele está compactuando com o mal. Ele não está fazendo novas todas as coisas. Isso é um Deus maligno. Para Deus ser justo, Ele precisa sim condenar o pecado e o pecador. O mal precisa ser extirpado. Se Satanás não for jogado no fogo eterno, Deus não vai ser justo. Deus não seria todo-poderoso. Então, se você crê num Deus de justiça, e todas as vezes que você clama, Senhor, mas eu fui alvo de injustiça, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, não é assim que a gente ora? É porque a gente precisa crer num reino de justiça. A vontade de Deus, tanto na terra como nos céus, é que o seu reino seja manifesto e que a sua justiça seja executada. Para o bem daqueles que o servem fielmente e para a maldição daqueles que se voltam contra ele como servos inúteis. Vamos falar então rapidamente da recompensa de cada um desses servos. A recompensa primeiro dos servos fiéis, versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Versículo 21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vem e entra no gozo do teu Senhor. Acontece a mesma coisa naquele que tem 2 talentos. E aqui, irmãos, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a nossa recompensa, sobre aquilo que a gente vai ganhar nos novos céus e nova terra, no reino de Deus, que eu vou insistir para deixar bem claro, é um reino presente, um reino presente ainda não, ele é presente pela igreja, mas ele vai ser um reino físico, material, eterno. Esse planeta vai ser refeito novo, de forma perfeita, não sei como, não sei se vai ter picanha, se o pessoal vai ser vegano, não vai ser nada disso, mas vai ser bom pra caramba, ok?
e a gente vai herdar essa nova terra, esses novos céus, só que sem pecado, sem nenhuma destruição, sem nenhuma justiça, sem nenhuma maldade. A gente viu agora em Los Angeles sendo engolida pelas chamas. Não vai ter isso. Isso é a natureza se voltando contra nós, que recebemos originalmente em Adão a responsabilidade de cuidar da natureza, de ser representante do Senhor na natureza. Quando Adão peca, ele fere a natureza, e agora a natureza nos fere de volta. Por isso que tem terremoto, por isso que tem incêndio, por isso que tem epidemia de dengue, de zika, covid, qualquer uma coisa dessas. Porque a natureza se revoltando contra aqueles que deveriam cuidar dela. Mas isso vai ser refeito. Então o reino de Deus é físico, tá, gente? Esse reino dos céus, a gente morar com Jesus no céu, é só enquanto ele não volta. Depois que ele voltar, ele vai descer com a igreja, aquela que estava com ele, e vai estabelecer físico esse reino, vai ser perfeito, vai ser eterno, vai ser majestoso. E aí? E o que a gente vai receber de recompensa? É o que a Bíblia chama de galardão. A palavra galardão na Bíblia é recompensa. É a recompensa pelos méritos de Cristo, não os nossos. O Senhor Jesus venceu a morte, primeiro para nos comprar da morte, pagar a nossa dívida, e também e quando ele ressuscita, ele assume o trono, ele assume o reinado de tudo e todos, e agora ele distribui o seu reino como ele quer. Ele é o Senhor dessa parábola. E no novo céus e na nova terra, nesse reino que vai ser físico, material, eterno e perfeito, ele também vai distribuir responsabilidade. Esse é o nosso galardão, irmãos. O galardão é aquilo que nos aguarda na vida eterna. Então são duas coisas. Primeiro, as nossas responsabilidades. Vejam como que o servo bom e fiel, no versículo 20, recebe. 21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, o que ele recebe em troca? Mais trabalho, mais responsabilidade, mais participação no reino. Então, irmãos, a gente não vai ficar lá bonitinho, anjinho, peladinho lá a vida toda, tocando harpa, sem fazer nada. A gente vai trabalhar no reino. A gente vai edificar esse reino. Ele vai cobrir a terra como o jardim deveria ter coberto a terra. Mas como, pastor? Sei lá. Não sei. Não compete a mim saber. Mas, gente, isso daí é bênção do Senhor. E esse aspecto do galardão nos diz um outro aspecto sobre o nosso tempo presente. Vejam, a recompensa é mais trabalho, é mais responsabilidade, é mais serviço. É assim que a gente tem que ver o nosso serviço diante do Senhor. Irmãos, nós temos o privilégio de participar do reino de Deus e administrar as coisas que são do Senhor. Isso deve ser uma enorme alegria para nós. A alegria desse servo é que ele ia continuar trabalhando para aquele Senhor. É tipo eu com meu filho de 3 anos, eu chego, faço as compras, eu vou separando em algumas sacolinhas, um negócio muito levinho para ele carregar. Porque ele tem prazer, ele tem uma alegria absurda em carregar a compra comigo do carro para casa. Ele quer participar da minha obra, ele quer participar do meu reino. E se eu falar assim, cara, hoje você vai carregar tudo sozinho, você precisa de ver a alegria da criança de 3 anos. Ele vai me servir muito mais do que ele servia ontem. É isso, é por isso que a gente tem que ver Deus como Pai. É por isso que a gente precisa ser como criança. A gente precisa ter essa entrega, essa deliberalidade, essa alegria em servir o Senhor. Cara, Senhor, é isso tudo que você me deu, eu não vejo a hora de ter muito mais na eternidade. Que é um prazer te servir, Senhor. Na verdade, é para isso mesmo que nós fomos criados. E toda vez, repito, falei isso lá no início, que a gente tenta viver a nossa vida assumindo responsabilidades pessoais que não competem ao reino de Deus, a gente sofre ansiedade. Porque a nossa vida não está alinhado com o propósito para o qual nós fomos criados. E diga-se de passagem, para o qual Cristo nos salvou da morte para toda a eternidade. Mas o segundo aspecto do galardão
essa segunda frase aqui no final do versículo 21, entra no gozo do teu Senhor, e literalmente significa participa da minha alegria. Vejam, os servos que receberam 5 e 2 talentos, cada um recebeu proporcionalmente, segundo os seus talentos. Então as responsabilidades também serão proporcionais no reino eterno. Mas o entrar na alegria, o participar da alegria é algo comum aos dois. Não importa se ele foi fiel só com 2 talentos, o outro foi com 5. Os dois vão desfrutar da mesma alegria. E que alegria é essa? É a alegria daquele Senhor que voltou para assumir o reino. Então, em outras palavras, a segunda parte da nossa recompensa é nós sermos recebidos pelo próprio Senhor Jesus e compartilhar da alegria dele. Cristo vai estabelecer o seu reino com uma enorme alegria. Ele vai falar para todos aqueles que são salvos, dizendo: vem festejar comigo. Chegou a hora do meu reino ser estabelecido de forma perfeita por toda a eternidade. Do mal, da morte, do sofrimento, da dor e do choro serem lançados no fogo do inferno. Acabou, gente. Vem celebrar comigo. Senta na mesa. É o próprio Senhor Jesus que vai nos oferecer o banquete. É por isso que na ceia ele diz: olha, eu não vou tomar do fruto da videira, até que eu tome mais uma vez na glória. Ou seja, no dia que Cristo voltar a estabelecer o seu reino eterno, ele vai propor um banquete, e todos nós que herdamos o reino, que herdaremos o reino, teremos o privilégio de sentar à mesa e se alegrar com a alegria do nosso rei. O texto que nós lemos na nossa liturgia deixa muito bem claro que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas Ele executa a sua justiça mesmo assim. Isso nos revela sobre o caráter de Deus. O tempo presente em nada agrada ao Senhor. É dor atrás de dor no ser de Deus que é santo, porque o pecado ainda existe. Somente a existência do pecado já fere o prazer de Deus na sua criação. Então, quando Deus colocar um fim nisso tudo, vai ser um dia de extrema alegria para o próprio Senhor. E a gente vai desfrutar dessa alegria, irmãos. É isso que nós devemos esperar, nada menos do que isso. Não entrem em pensamentos, em falsos pregadores que vão te prometer um galardão como uma mansão no céu, um tijolo no céu, e aí você vê aí pacto para o ano de 2025 e campanha para colocar a cada dízimo, a cada R$1.000, é mais um tijolinho que vai montar o teu galardão nas muitas moradas. Gente, isso é diabólico. Isso está fazendo do reino dos céus um reino mundano. E o nosso reino não é mundano. O nosso reino é eterno. Então, irmãos, nós devemos sempre nos lembrar disso. O nosso prazer deve estar em servir ao Senhor. É um enorme privilégio. A gente tem que servir prontamente e reconhecendo que Ele vai nos receber na sua alegria, na sua celebração. É isso que diz a palavra de Deus aqui. E por fim, qual é a recompensa do servo infiel? Versículo 24. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então, irmãos, a grande verdade, e isso fica nítido nessa pergunta no versículo 26, que até tem um tom irônico: você sabia mesmo que eu sou rigoroso desse jeito? Você me conhece mesmo? É isso que esse Senhor está questionando. Porque se você me conhecesse, você saberia que o que você fez é mal, é imoral. Então vejam, em sua defesa, o servo se coloca como prudente, receoso. Mas como que o Senhor critica e acusa esse servo? Que ele é excessivamente prudente? Que ele é covarde? Não, que ele é mau e negligente. Alguém mau
é alguém que não faz a vontade de Deus. Se Deus é bom, não fazer aquilo que Deus quer de nós é fazer o que é mal. Então, nós somos maus por natureza, porque o nosso coração de pecado não quer fazer a vontade de Deus, mas o nosso coração transformado pelo Espírito Santo tem a sua disposição mudada do mal. Por isso, irmãos, é que nós podemos dizer, o bem que nós fazemos pela capacidade do Senhor, não por nós mesmos. Mas então, o Senhor chama ele de mau e de negligente. Negligente é preguiçoso, é aquele que não dá importância, é aquele que não toma para si a responsabilidade, é aquele que não tem interesse, não tem disposição no trabalho. Então isso revela muito do coração desse servo, porque se o reino de Deus, as posses, as riquezas daquele senhor fossem importantes para aquele homem, ele certamente teria feito de tudo para multiplicá-los. Então aqueles que não têm essa disposição com tudo que receberam do Senhor, é porque de fato não tem o reino de Deus como mais importante na sua vida. O problema, irmãos, é que pensamos que a nossa vida é nossa e aquilo que temos é nosso para fazer o que a gente bem quiser. Como eu disse, da história é só a metade. Tudo é nosso e por isso devemos ser gratos a Deus. Tudo foi dado por Deus, nada é nosso. Tudo foi dado por Deus e por isso devemos ser gratos ao Senhor. Mas tudo foi dado para administrarmos. Não pare na gratidão. Seja grato e trabalhe. Seja grato e se dedique. Seja grato e se esforce. E então, a gente vê que o Senhor é justo, apesar de rigoroso. Mas o Senhor é mais bondoso e generoso do que justo. Porque vejam o versículo 29, na conclusão, já no encerramento da parábola, e aqui já é a observação de Jesus. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Então o que Jesus está nos ensinando? Olha só, aquele que foi fiel vai receber muito, muito mais até desproporcionalmente do seu trabalho. Então Deus, na glória, não vai nos pagar um galardão exatamente igual àquilo que a gente trabalhou. Você pode ter certeza que Ele vai ser muito mais generoso. Mas, no seu rigor, Ele é rigoroso só naquilo que Ele disse que seria. Só que esse só naquilo é a condenação eterna. É a alma no inferno. Mas Deus não castiga para além do que Ele disse. Mas Ele reparte para muito além do que Ele já nos revelou e nos prometeu. Portanto, irmãos, aprendam isso do caráter do Deus a quem servimos. Nosso Senhor é muito mais generoso do que severo. Mas Ele é um Deus de amor e um Deus de justiça. Igualmente. Mas Ele é mais generoso, Ele é deliberado. Ele é como aquele pai, dando spoiler, da parábola do filho pródigo, que ainda veremos, que dá, sim, da herança, mesmo sem o filho ter direitos. Aquele pai dá. Depois recebe de novo. Mesmo aquele filho desperdiçando tudo. O Senhor é generoso nisso. Mesmo se a gente desperdiçar tudo que o Senhor nos deu até hoje, mesmo se a sua vida foi uma vida de inutilidade, de negligência, de maldade, se hoje você se colocar de joelhos, se arrepender e falou, Senhor, eu sou esse servo mau e infiel, mas eu não quero ser. Eu não quero esperar a vinda de Cristo para descobrir qual é o meu fim. Eu quero servir a Cristo e ter certeza da minha salvação. Aí sim, você terá tranquilidade. E não importa o quanto você desperdiçou. Muito mais o Senhor vai te dar para você ser responsável e muito mais Ele vai te abençoar. Ainda é tempo. O Senhor Jesus ainda não voltou. Mas Ele volta aqui a qualquer hora. Como uma outra parábola, Ele diz que Ele volta como um ladrão. Porque se o ladrão avisasse para o dono da casa ia se preparar. Mas o Filho do Homem, o próprio Jesus, não, Ele volta como um ladrão, quando ninguém esperar. Então se preparem agora, irmãos.
Se prepare agora. Não importa se você já desperdiçou a sua vida, ainda há tempo. Portanto, irmãos, essa é uma parábola sobre responsabilidade e devemos olhar para tudo o que nos foi confiado. Como estamos agindo, trabalhando e o que tem nos impedido para sermos ainda mais fiéis. Mas se a gente olhar até para a nossa realidade, e a começar de mim aqui preparando esse sermão, eu estou muito aquém de um servo fiel. Eu estou muito mais perto daquele terceiro servo do que dos 2 primeiros. Eu nem de longe, irmãos, estou perto de dobrar o que o Senhor me deu. E por isso, eu mereço ser reprovado. Então não há esperança na parábola? Não, há sim. Mas a esperança não está na parábola propriamente dita, mas está em quem nos conta a parábola. É o narrador da parábola que é a nossa confiança. Porque ele está dizendo o seguinte: eis 2 servos, sejam fiéis como os primeiros, mas eu morri para que vocês sejam fiéis. O Senhor Jesus morreu por nós, primeiro para garantir a nossa salvação, quitar a nossa dívida, e venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia, e subiu aos céus para nos derramar o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a sermos servos bons e fiéis. Querido, se você é cristão, trabalhe com mais vigor, trabalhe com mais alegria, e peça ao Senhor: Senhor, converte o meu coração, me dê alegria em ser responsável em tudo aquilo que o Senhor me deu. Não somente gratidão, mas disposição, e me perdoa pela minha negligência. Se você é crente, mas não é fiel e tem vivido para si, talvez você seja um servo que não é servo. E aí você está exatamente junto com os que não são cristãos e me ouvem, e que têm desperdiçado a sua vida, que tem sido existência inútil nessa terra. Mas a boa notícia é que Cristo morreu para que você não seja mais inútil, para que você não desperdice a sua vida e não sofra na eternidade. A dor de Cristo na cruz representa a dor de toda a eternidade que deveríamos sofrer. Não foi só o preço do nosso pecado, mas foi toda a condenação eterna que os cristãos, os eleitos, deveriam receber, que Cristo recebeu em si. Tamanha separação nos garantiu salvação. E a maior alegria que nós podemos ter nessa vida é deitar no travesseiro, sabendo que se um dia nós estivermos vivos quando Jesus voltar, ou morrermos antes, a primeira coisa que a gente vai ouvir, irmãos: servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, bondoso Deus, soberano e justo Senhor e Pai, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela instrução do Senhor Jesus, te louvamos por essa mensagem registrada por Mateus, que nos alerta, mas também nos dá segurança. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor, por um sangue inigualável, precioso sangue do Teu Filho, o Senhor comprou-nos vida eterna, garantiu-nos participação no Teu reino. E de fato já podemos e devemos ser participantes, nós que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. Obrigado pelo privilégio, Senhor, pela alegria de trabalhar na Tua obra, em todos os aspectos da nossa vida, com todo o nosso fôlego de vida, Senhor, até o dia da nossa morte, ou se acontecer antes, o Senhor Jesus voltar. Que privilégio, Senhor, renova essa alegria no nosso coração em Te servir dessa forma. Aqueles, Senhor, que dizem conhecer a Ti,
aqueles que já estão na igreja por anos e dizem ser servos do Senhor, mas que não são servos de verdade, que têm enterrado a sua vida e desperdiçado tudo aquilo que o Senhor lhes confiou. Senhor, nessa noite, dá-lhes coração piedoso e penitente, coração que reconhece o pecado e se arrepende de verdade, e que admite que é servo infiel. Igualmente aqueles, Senhor, que não reconheceram até aqui e não têm vivido como servos de modo algum, que não sejam surpreendidos com a chegada do nosso Senhor, e aí então, chorando em desespero, em terror, nada mais poderá ser feito. Que não sejam assim com aqueles que me ouvem, mas que também reconheçam que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que o Senhor Jesus distribuiu-nos o teu reino e principalmente os seus méritos, a sua justiça comprada com sangue, a sua vitória comprada com a sua ressurreição, conquistada pela sua ressurreição. E que isso, Senhor, nos seja esperança para o ano que se inicia e para todos os dias que nos restam. Até, Senhor, que estejamos diante do próprio Cristo, aquele que nos ensina essa parábola, e possamos ouvir dele: servo bom e fiel, entra, participa da minha alegria. Em nome de Jesus, aqui oramos. Amém. Irmãos, e vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que a graça do Senhor Jesus, o Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o amor de Deus, o Pai, o soberano, o justo Deus, e o poder e as consolações do Espírito Santo, seja sobre vós e todos os servos do reino de Deus, espalhados sobre a terra, hoje e sempre. Amém.